Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Aline Duncan e hoje eu quero falar sobre geometria. Eu quero trazer um conhecimento mais prático para vocês e a partir disso eu quero que você entenda que na verdade entender geometria e saber calcular área e volume, por exemplo, tem grande utilidade e não é algo que você vai jogar no lixo, tá bom? E, inclusive vai te fazer economizar dinheiro. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas existe grande vantagem em você, por exemplo, saber calcular o volume da piscina de uma casa. Porque, por exemplo, se você sabe o volume daquela piscina, você sabe a capacidade de água que ela possui. E a partir disso, você sabe o quanto de despesa de água você vai ter, além do fato de, por exemplo, se você tiver uma piscina, provavelmente você tem um aquecedor, né? Aquela bomba para aquecer. E a bomba, ela tem uma capacidade de aquecer tantos litros de água. Então vamos fingir que você fez uma piscina muito grande. E aí, para poder aquecê-la, você precisa de mais de uma bomba. Principalmente se você fizer, por exemplo, uma piscina de 2 ambientes. Talvez com hidro e uma outra parte, que é aquela piscina mais profunda para adulto. E aí você vai precisar de 2 bombas para aquecer. E aí aquilo ali que parecia simplesmente uma super vantagem, na verdade se torna um problema, porque você não tem como arcar com aquela despesa. Ou, por exemplo, vamos fazer a suposição, de novo com a piscina, ou se não com um ambiente como cozinha, banheiro, ou qualquer ambiente assim. E você está fazendo uma reforma. E aí você precisa trocar os pisos, ou precisa trocar os azulejos. Se você simplesmente souber calcular a área daquele espaço ali, né, daquelas paredes, você sabe o quanto você vai precisar de azulejos ou de pisos. E se você souber o quanto de pisos que você precisa ou o quanto de azulejos você precisa, você não vai precisar gastar dinheiro à toa, porque às vezes, quantas vezes você já não viu gente jogar fora piso e azulejo porque comprou além da conta, não é verdade? Então, além disso, eu queria trazer um outro exemplo que eu acho muito interessante, que, por exemplo, arquitetos, quando eles fazem um projeto de uma casa ou de um apartamento, do que seja, para eles é muito importante saber o local aonde será aquele projeto será colocado em prática, né? Será construído. Por quê? Porque, por exemplo, quando ele define a janela que será construída e o formato da janela, a posição, ele leva em consideração a luminosidade que vai entrar ali, né? Então, o tamanho dela e saber a área daquela janela, seja ela circular, quadrada, retangular, não sei, leva em conta tanto o quanto de luminosidade vai entrar naquela janela, por aquela janela, por isso que é importante ter conhecimento sobre a posição do sol, também quanto ao fluxo de ar, né? Porque você nunca deve... Eu já entrei. Já entrou em uma casa que tem muita janela, mas não ventilou nada? Porque, na verdade, a posição da janela está errada? Então, por isso que é muito importante você ter uma pessoa que tenha um certo conhecimento sobre isso, para você poder não se frustrar, construir uma casa e, no final das contas, ela ser quente, aberta e ter tantas portas e janelas, tá bom? E não entrar claridade nem vento nenhum, que é muito frustrante. Mas, basicamente, é isso. Eu queria também trazer uma curiosidade para vocês sobre a questão do π. Se você não sabe o que é o π, ele é uma relação entre a sua circunferência e o seu diâmetro. E eu queria ilustrar isso com uma imagem para vocês, para poder tornar isso mais interessante. Eu acho que a partir do momento que a gente acha alguma coisa curiosa, torna-se mais interessante de aprender o conteúdo, correto? Para a gente não perder tanto tempo, eu vou avisar a vocês que eu estou dando mentorias individuais. É só você me achar pelo Instagram. O meu Instagram é @descodifica.alineduncan. Não é muito difícil me achar, até se você entrar na área de pesquisa do Instagram. Se você começar a escrever Descodifica, você já vai achar o meu rosto ali de cara. E na minha bio tem um link. Se você acessar aquele link, ele vai te direcionar a 2 opções, né? Tem uma opção ali de mentoria individual e para conhecer o canal. Se você clicar em mentoria individual, você vai entrar numa conversa comigo pelo WhatsApp. E aí eu posso entender a sua necessidade para criar uma mentoria muito mais assertiva e não jogar o seu dinheiro no lixo, tá bom? Para quem não sabe também, é muito importante lembrar vocês de curtir, se inscrever e ativar as notificações, porque isso ajuda o canal a crescer. Tranquilo?
pra gente não perder tanto tempo mais aqui, eu quero abrir o meu tablet e vou colocá-lo para gravar. Começou. Agora eu queria mostrar para vocês a minha tela. E aqui eu estou mostrando o perímetro da circunferência. Antes de falar qualquer coisa, eu queria que você entendesse o seguinte. Essa parte externa, esse preto, né? Esse contorno ali, isso ali é circunferência, tá bom? Então, esse contorno aqui, isso é minha circunferência. Agora, essa parte interna, que eu vou colocar de azul, aqui, ó, isso aqui, se eu fosse colorir isso aqui é o meu círculo, tá? Existe diferença disso, desses dois termos. Às vezes as pessoas perguntam qual é o perímetro do círculo, mas na verdade é da circunferência, a área é do círculo, tranquilo? Se você quiser fazer uma comparação, você pode associar a circunferência a um anel, já que ele é vazado, e você pode entender o círculo como uma moeda, beleza? Voltando aqui, gente, eu vou te mostrar uma coisa. Você consegue perceber, por exemplo, que existe um pontinho no centro dessa circunferência? Então, se eu pegar qualquer ponto da extremidade da minha circunferência e ligar ao meu centro, eu sempre vou achar a mesma medida, tá? Então, qualquer ponto da extremidade ligada ao meu centro sempre terá a mesma medida, tá? Se não sair um desenho tão perfeito, gente, desculpa, é porque essa parte de desenho nunca foi o meu forte, tá? Mas é só para ilustrar aqui. Na teoria tem sempre a mesma medida. Eu sei que o meu desenho não ficou tão bom assim. E aí, essa medida do centro até a extremidade é o raio, tudo bem? Mas esse raio, ele não está pegando toda a minha circunferência, ele só pega a metade dela, porque ele só vai do centro até a extremidade, correto? Se eu quiser saber quanto que é o todo de uma ponta de extremidade até a outra, passando pelo meu centro, ali eu vou ter que achar 2 vezes o meu raio. Porque, pensa comigo, se um raio só eu consigo fazer um giro de 360 graus e ele sempre terá a mesma medida em todos os pontos da extremidade, isso significa que de uma extremidade até a outra, eu só preciso saber quanto que é 2 vezes o raio, correto? E 2 vezes o raio tem um outro nome, que é o nosso diâmetro, tá? Eu posso tanto chamar de 2 vezes R, chamar não, eu posso tanto considerar 2 vezes o R, quanto o meu diâmetro. Por isso que o cálculo, para a gente definir o nosso perímetro, que nada mais é do que a extensão, né? A extensão toda daquela circunferência, eu tanto posso entender como perímetro igual a 2 vezes o raio vezes o meu π, quanto o perímetro ser π vezes o diâmetro, tudo bem? Porque 2 vezes o raio e o diâmetro é basicamente a mesma coisa, tranquilo? Seguindo essa lógica que eu acabei de falar com vocês sobre eu conseguir dar um giro de 360 graus de uma ponta a outra ali, considerando o meu diâmetro, e ele sempre ser a mesma medida, eu posso dizer para vocês que existe uma relação entre a minha circunferência e o meu diâmetro, tudo bem? Seguindo essa lógica, eu vou dizer para vocês o seguinte, que essa relação, essa razão entre a minha circunferência e o meu diâmetro é o nosso conhecido π, tá? O π, ele não é um número aleatório, na verdade ele é uma relação entre a circunferência, ou seja, entre o meu perímetro e o meu diâmetro. Você pode entender agora comigo, por exemplo, que à medida que eu tenho uma circunferência maior e maior e maior, eu sempre terei um diâmetro maior, maior e maior. E como existe uma relação entre a minha circunferência e o meu diâmetro, eu consigo achar um valor resultado. E esse valor é o nosso conhecido, deixa eu ativar a canetinha, é o nosso conhecido π, tudo bem? Ele não é um valor aleatório, ele na verdade ele é um valor conhecido há muito, muito, muito tempo. Ele às vezes parece que não está presente na nossa vida, mas até o GPS utiliza valor de π, tá bom?
E eu achei um fato muito curioso e interessante que existe uma competição para as pessoas gravarem o tanto de casas decimais do pi. E em 2015, se não me engano, um menino da Índia passou 10 horas recitando o tanto de casas decimais. Só que eu vou até adicionar um conhecimento aí. O pi, ele é um número irracional e tem um tanto de casas decimais infinito, ou seja, não acaba. Então ele passou 10 horas, mas isso não significa que ele recitou todas as casas decimais, tudo bem? Ele conseguiu recitar a maior quantidade que já foi encontrada. Eu não sei se tem atualizado alguém que tenha conseguido mais do que ele, mas eu já achei que 10 horas foi bastante tempo. E muita gente acha que esse tipo de conhecimento será muito útil no futuro, o que parece para muitos ser muito bobo e uma perda de tempo, para muitos parece ser algo que vai ser muito importante em pouco tempo no futuro, tá bom? Então eu queria mostrar a foto aqui para vocês, em que mostra o nosso diâmetro, e você consegue imaginar que se você der um giro ali de 360 graus, seja no sentido anti-horário ou no sentido horário, né? Agora me falhou. Isso. Independente do sentido que você fizer, anti-horário ou horário, você sempre vai conseguir dar um giro completo, porque sempre vai existir uma relação entre a sua circunferência, ou seja, entre o seu perímetro e o seu diâmetro, tudo bem? E ali, se eu for entender a fórmula de π, π é igual a circunferência pelo meu diâmetro, correto? Só que você já parou para observar que eu posso muito bem, por exemplo, deixa eu trocar a corzinha aqui, que eu posso colocar antes da igualdade a minha circunferência, e o que aconteceria? Se eu colocasse antes da igualdade a circunferência, eu teria que circunferência vai ser igual a quê? D vezes π, correto? Então, π vezes D, que é a mesma coisa. E a circunferência, quando eu faço essa relação, eu estou falando do meu perímetro. E ali eu encontro novamente a fórmula do meu perímetro. Tranquilo? Eu achei que seria interessante, curioso você saber disso. E talvez até torne estudar esse conteúdo mais legal do que você possa imaginar. Eu quero que você imagine agora o seguinte, que você está dentro de uma piscina vazia. E aí, a partir dessa ideia de uma piscina vazia, eu quero tanto te mostrar por que você calcula ou você pode precisar calcular o volume quanto a área, tá bom? Porque no final das contas, tanto a área quanto o volume, eles te apresentam como resultado a capacidade de um espaço, de um objeto ser preenchido. Só que o volume, ele trabalha com 3 dimensões e a área com 2 dimensões. E como que é mais fácil ilustrar isso? Se você se imaginar em uma piscina vazia, por exemplo, o que acontece? Se eu vou encher de água, o que acontece? Ela vai tocar todas as bordas, né? Quando começa a encher, se você estiver numa piscina vazia e começar a encher de água, o que acontece? Ela vai tocar os lados da piscina e depois que ela tocar todos os lados, ela vai aumentando a altura, correto? Até atingir a borda, tranquilo? Então, quando a gente trabalha com volume, o que eu estou trabalhando? Com todas as dimensões, as 2 dimensões, né? Mais a profundidade. Ou seja, nessa piscina aqui que eu estou ilustrando, por exemplo, que é uma piscina retangular, eu estaria tocando no lado de 6 metros, de 4 metros, e na sua profundidade, que eu não vou conseguir ilustrar aqui, mas que ela é de 2 metros, ou seja, eu estaria trabalhando com 3 dimensões. Então, o volume, ele pode ser entendido como tridimensional, tá? E eu acho que você se imaginar numa piscina que está sendo preenchida, você consegue imaginar e até entender que realmente toca todas as bordas e ainda aumenta a altura. Então, eu realmente estou trabalhando com 3 dimensões, correto? Agora, por exemplo, se você for imaginar a piscina, ou se não a sua cozinha, o piso, o banheiro, não sei. E aí você quer, por exemplo, trocar os pisos ou trocar o azulejo. O que acontece? Se você for trocar, por exemplo, o piso da sua casa, o que acontece? Você vai pensar nas 2 dimensões do ambiente, né? O ambiente tem o quê? A largura e o comprimento. Então, eu estou trabalhando com 2 dimensões.
A mesma coisa acontece, por exemplo, na piscina, na ilustração da piscina. Se eu fosse colocar os azulejos naquela piscina, se você for olhar para a parede da piscina, eu tenho que o comprimento e a largura, e a profundidade, no caso, né? E a altura ali. Então, eu estou trabalhando com duas dimensões. Eu novamente vou entender o quanto de espaço eu tenho para ser preenchido, porém, eu estarei trabalhando com uma visão plana de duas dimensões. Tranquilo? Trazendo isso aqui para um cálculo para a gente entender melhor, eu vou calcular o volume dessa piscina. E aí eu vou saber o seguinte, ó, o volume da minha piscina seria o quê? Os 6 metros vezes 4 vezes a sua altura. Então, eu estou trabalhando com 1, 2, 3 dimensões. E isso aqui me dá de resultado 6 vezes 4, 24, 24 vezes 2, 48 metros cúbicos, tudo bem? E aí, eu preciso entender o seguinte, se eu encontrei o resultado em metros cúbicos, como que eu vou passar isso para litros, né? Para eu saber quantos litros de água eu preciso para encher essa piscina. Eu posso entender o seguinte, 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Então, eu poderia muito bem trabalhar com uma regra de 3, mas não tem muita necessidade. Se 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, eu posso muito bem multiplicar o 48 metros cúbicos por 1000 e saber que eu preciso de 48.000 litros para poder encher essa piscina, tá bom? E aí, o volume de água que eu preciso seria 48 metros cúbicos vezes 1000 litros, né? Que equivale, então, a 48.000 litros, tá? E é isso que eu preciso para poder encher essa piscina, 48.000 litros. E aí, você então poderia também saber como que você pesquisaria qual bomba para aquecer a sua piscina você utilizaria, porque cada bomba, né, ela tem uma capacidade de aquecer tantos litros de água, beleza? Era isso que eu queria ilustrar para você de uma forma bem prática para você entender. Agora, trazendo a ideia de você, por exemplo, saber quantos azulejos você precisa para poder preencher a sua piscina de azulejos, tá? Eu tenho, então, que saber a área. Ali, um exemplo de um azulejo de 10 por 10 centímetros. E aí, você, por exemplo, quer saber o tanto de azulejos que você precisa comprar, né? Porque você já escolheu aquele azulejo para comprar, para poder colocar na sua piscina. Agora você precisa saber o quanto você precisa, para você não comprar mais nem a menos. Então, vamos lá. Como que você vai fazer? Se esse lado 1 é igual ao lado 2 e esse lado 3 é igual ao meu lado 4, tá? Então, olha só. Eu vou calcular a minha parede de L1 e vou multiplicar por 2. Vou calcular a parede de L3 e vou multiplicar por 2, porque L1 é igual a L2 e L3 é igual a L4. Não tem necessidade de eu repetir o mesmo cálculo duas vezes, já que eu posso muito bem multiplicar por 2, simplesmente. Tranquilo? Então, eu vou botar aqui, por exemplo, olha, L1 é igual a L2. E isso vai ser igual ao quê? 6. Aí a minha parede tem qual extensão ali? 6 metros por 2 de profundidade, tudo bem? Aí eu vou pegar aqui aquela visão plana de duas dimensões. 6 por 2. E ali eu tenho 6 vezes 2 e isso vai me dar o resultado de 12. Só que aqui, olha, eu vou multiplicar por 2. Por quê? Porque eu tenho L1 e eu tenho L2. E isso vai me dar o resultado de 24. Agora, eu quero saber quanto vale L3, que é igual a L4. E aqui eu tenho 4 metros. Aí é 4 por 2 de profundidade. É só você se olhar, é só você se enxergar dentro da piscina vazia. E aí você olhar para a parede. Você tem aquela extensão de 4 metros, mais a profundidade dela. E ali eu tenho o quê? 4 vezes 2, que é igual a 8. Aí, ficou estranho esse 8. 8 metros. Aí eu vou multiplicar por 2, por quê? Porque eu tenho duas paredes de 8 metros quadrados. E aí, eu tenho, então, 16, tá? Aí, 16 mais 24, eu vou somar aqui, ó. 24 mais 16.
Aí 6 e 4, 10, 1. 1, 2, 3, mais 1, 4. 40. Aí faltou o quê? Faltou o piso, faltou o chão, né? Então, qual é a medida do meu chão? Se eu for olhar para o chão, eu tenho a extensão dos lados, né? 6 metros por 4 metros. Então, aqui o piso, né? Vamos dizer assim, piso. Vai ser o quê? Os 6 vezes 4. E aqui eu não vou multiplicar com 2, porque não tem duas áreas, tá? Eu só tenho uma área de piso ali. E aí, o 6 vezes 4 vai dar 24. E aí, eu somo aqui a 24 e eu tenho 64 metros quadrados. Tudo bem? Então, de área total, eu tenho 64 metros quadrados, correto? Agora, como que eu posso saber quanto que eu vou precisar de azulejo para aquela piscina? Se eu sei as medidas do meu azulejo, vamos dizer assim, eu já defini o que eu quero, eu posso saber que a área do meu azulejo, 10 vezes 10 tá 600 centímetros quadrados, e voltando 4 vezes a vírgula, né, 4 casas a vírgula, eu sei que 100 centímetros quadrados é igual a 0,01 metros quadrados, tudo bem? Porque como eu estou trabalhando com metros, tudo tem que estar em metro. Se eu estivesse trabalhando só com centímetro, tudo teria que estar em centímetro. Aí eu escolhi colocar em metro quadrado. Então, passando de centímetro quadrado para metro quadrado, eu vou voltar 4 casas, tá bom? E aí, o que eu vou fazer? Aqui não vai dar, tá? Eu vou só anotar de novo, calma aí. Olha só. A área da piscina é 64 metros. Ficou tenso aqui. Metros quadrados. E a área do azulejo é 100 centímetros quadrados, que é o mesmo que 0,01 metros quadrados, tudo bem? Eu só voltei 4 casas com a vírgula. E aí, se eu dividir, eu vou botar assim, QNT, ficou parecendo um M, mas não é um M, é um N. É igual a área que eu preciso dividido pela área do azulejo, tá? Se eu dividir esse 64 por 0,01, eu agora sei quantos azulejos eu preciso para preencher toda aquela área que eu tenho, tá bom? E aí, para eu dividir 64 por 0,01, eu quero eliminar as minhas casas decimais. Então, aqui, olha, eu vou multiplicar por 100 e aqui eu multiplico por 100. Se eu fizer isso, eu vou ter 6.400 dividido por 1, que nada mais é do que o próprio 6.400, tá bom? Então, aqui, para uma piscina de 64 metros quadrados, com azulejos de 100 centímetros quadrados, eu preciso de 6.400 azulejos, tá bom? Galera, eu queria trazer só isso mesmo, eu queria um conhecimento prático para vocês e um vídeo mais objetivo para poder tornar isso mais lúdico possível e mais interessante. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curtam, se inscrevam, ativem as notificações, isso é bastante importante. Se vocês tiverem interesse na mentoria individual, é só me procurar pelo Instagram, @descodifica.alineduncan, tudo bem? Eu vejo vocês na próxima e eu espero muito que vocês tenham gostado. Tchau, tchau!